Livro de Exercícios, Um Curso em Milagres, lição 163. Não há morte. O Filho de Deus é livre. Morte é um pensamento que toma muitas formas, frequentemente não reconhecidas, porque a gente acha que a morte é só o corpo falecer, né? Mas não. O livro nos ensina que morte é tudo que a gente acredita que pode vir a causar um fim. Então a gente acredita que as coisas terminam. E esse terminar, ou que as coisas podem causar algo que possa vir a causar um fim, seja lá do que for, é um medo de morte. Olha o que ele coloca aqui, ó. Pode aparecer como tristeza, que é o fim da nossa alegria. É um momento em que a gente deixa de vibrar alto, né? É como se aquela alegria morresse, aquele sentimento bom morresse, aí a gente fica triste. Medo, não precisa nem falar, né? Tudo que o medo nos traz, o medo do fim das coisas, o medo do ataque, porque por trás disso vem o medo do término, né? O medo da morte em si. Ansiedade ou dúvida, raiva, ausência de fé e falta de confiança, preocupação com os corpos, inveja, porque me falta algo que eu não tenho, me morreu algo que eu não tenho, algo que eu não sou. E todas as formas em que o desejo de ser como tu não és possa vir a tentar-te. Então, enquanto a gente não está nos vendo como nós realmente somos, estamos sujeitos a ter esse medo da morte, esse medo do fim da nossa verdade, do fim da nossa verdade, não porque não é a nossa verdade, mas do fim do que a gente acha que é a verdade, que é essa ilusão que a gente vive. Encarnação do medo, anfitrião do pecado, Deus dos culpados e Senhor de todas as ilusões e enganos. De fato, o pensamento da morte parece poderoso, pois parece manter todas as coisas vivas dentro de sua mão ressequida, todas as esperanças e desejos no seu domínio maléfico, todas as metas percebidas somente por seus olhos que não veem. Os fracos, os impotentes e os doentes curvam-se diante de sua imagem, acreditando que só ele é real, inevitável, digno da sua confiança, pois somente ele virá com certeza. A única certeza que a gente tem é a morte. Ou seja, a única certeza que a gente tem é o fim de algo. Então, se eu estou muito feliz, eu vou temer, porque uma hora essa felicidade vai acabar. Se eu estou me realizando profissionalmente, me realizando em um relacionamento, eu vou ficar insegura, eu vou ficar cheia de medo, porque uma hora isso vai acabar. Por quê? Porque eu acredito no fim das coisas, porque eu acredito no meu fim. Eu não consigo olhar para as coisas como elas, para as pessoas principalmente, eu não consigo olhar para mim mesma como eu realmente sou. Eterna, porque eu sou fruto de um pensamento, de uma energia criadora, de uma energia que não tem fim, que é extremamente poderosa. Então eu preferi acreditar numa versão ilusória que morre do que ter essa verdade dentro de mim. E aí a gente, mas Fernanda, as pessoas morrem. Mas que tal olhar para isso de uma forma diferente? Nem o tempo a gente entende, pessoal. A gente está começando agora, nessa nova era de pensamento, a começar a aceitar que o tempo não é como a gente pensa, como a gente imagina. Que tudo acontece ao mesmo tempo, como se acontecesse em diferentes frequências, mas estão acontecendo simultaneamente, né? Então, ideia a gente tem de morte se nem o tempo a gente consegue entender? Então por que não olhar para a passagem, né, dos nossos entes queridos? Vamos pegar a morte no sentido literal, que não é só isso, né, que ela representa, mas vamos usar dessa forma, como fins de ciclos, mas a vida, essa essência aqui que está aqui dentro desse corpo físico, ela não morre nunca, né? Então toda a minha conquista, toda a minha realização, toda a minha expansão de consciência, isso eu nunca vou perder. A minha individualidade eu nunca vou perder, porque eu sou fruto dessa energia criadora primordial. Então não existe morte, ponto final. A gente escolhe passar uma experiência, depois nisso a nossa centelha já está ali,
produzindo outros eus, porque no fundo quem experiencia é ela. Então nós somos frutos dessa centelha que está una, Deus ali, está una na fonte criadora, e que estamos experimentando atividades diferentes, emoções diferentes, criações diferentes. Mas quando a gente unifica, né, quando a gente olha para a nossa verdade, quando a gente entende e a gente busca unificar, a gente vai passar essas experiências sem ter a necessidade de fim, sem ter toda esse medo que a ideia do fim nos traz, né? De que estamos vulneráveis a acabar do nada. Então é muito antigo, né, já essa ideia. Mas a gente ainda tem que refazer, porque a gente ainda está numa mente coletiva que cultivou por muito tempo a ideia de que a gente vai acabar, né? Em um momento a gente vai acabar. Então, vamos entender o que a ideia da morte nos traz para a gente começar a não temê-la mais, porque a gente não precisa mais acreditar nisso, ela não existe. Então, eu tô com medo por quê? Porque eu acho que vai me faltar algo, e se me faltar algo eu vou sofrer, e aí eu posso vir a falecer, ou viver em sofrimento, sei lá. Mas uma energia vinda da fonte que veio pode passar uma certa dificuldade? Não, as dificuldades que a gente acha que existem, pessoal, são materiais. E a matéria não existe, né? Nós somos energias, nós somos frequências. Então eu mudo a minha frequência, consequentemente eu mudo o que eu estou manifestando em matéria. Então eu não preciso temer a morte, porque eu já entendi que essas questões físicas, elas são ilusórias, elas vêm de um mundo de ilusão. Então eu não preciso temer. Não tá do jeito, tá me trazendo ansiedade, tá me trazendo medo, respira, entenda o que tá por trás desse medo e saiba que nada tem fim. Eu modifico as coisas, mas fim não existe, muito pelo contrário. Cada vez mais a gente expande, cada vez mais a gente evolui. A nossa intenção em aumentar essa consciência que vai nos trazer mais benefícios, mas fim não existe, pessoal. Vamos lá. É impossível adorar a morte sob qualquer forma e ainda escolher algumas que não apreciarias e ainda queres evitar, embora acredites nas demais, pois a morte é total. Ou todas as coisas morrem ou elas vivem e não podem morrer. Nenhuma transigência é possível, pois aqui, mais uma vez, vemos uma posição óbvia que temos que aceitar se quisermos ser sãos, o que contradiz inteiramente um pensamento que pode ser verdadeiro a menos que se prove que o seu oposto é falso. Resumindo, não existem meias verdades. Ou a gente está fazendo um trabalho de acreditar e de ressignificar essas ilusões que a gente criou, ou a gente não sai do lugar. A gente pode achar que a gente sai. Mas, gente, enquanto a gente ainda acreditar que eu sou vulnerável a ficar doente, que eu sou vulnerável a vir sofrer, eu estou acreditando ainda em ilusão. Para a unificação, a nossa mente tem que estar conectada 100% com a verdade. 100%. Em nenhum momento oscilar, em nenhum momento duvidar. Porque a gente quer mudar a nossa frequência, que há muito tempo está enraizada em ilusões. E para isso acontecer, a gente tem uma força que não quer que isso aconteça, então para que isso aconteça a gente tem que ser firme, pessoal. Não duvidar, mas nem por um segundo. Sempre rebater os pensamentos, cancelando os negativos, ressignificando na hora quando eles acontecem. Chama as afirmações que a gente lembrar, que na hora vai fazer mais sentido pra gente, as afirmações dos exercícios, e reafirmando a verdade, sempre que uma ilusão vier aparecer na nossa mente. Senão a gente não forma uma base, a gente não muda um padrão de pensamento, um padrão de cocriação. Deus não fez a morte. Portanto, qualquer que seja a forma que assuma, ela tem que ser uma ilusão. Essa é a posição que adotamos hoje. E nos é dado olhar para o que vem depois da morte e ver a vida que está além. Deus não criou fim para nada. Deus não deu amor para a gente, nos criou em seu amor para depois tomar. Ou para depois ver se a gente é merecedor de mais amor ou não. Não, esse julgamento de Deus que vai vir e vai tirar, isso não existe. Isso é a gente que faz com a gente mesmo. Não essa fonte criadora, que é sempre vida, que é sempre amor. A gente escolheu sair dessa harmonia. Por isso que a gente tem que ser firme no nosso padrão de pensamento, para a gente enraizar a nossa verdade em nós, e aí mudar a nossa frequência.
A gente precisa elevar a nossa frequência, porque somos energias. Então, para sair dessa roda aqui de Sansara, a gente tem que elevar a nossa frequência. E a gente eleva refazendo as nossas ideias, refazendo as nossas crenças, porque aí a gente vibra uma outra energia. Então, o final aqui desse exercício é uma oração super bonitinha, que a gente vai se concentrar no dia de hoje, a gente vai fazer a cada instante que a gente achar que deve, para a gente reforçar essa ideia de que a morte não existe. Pai nosso, abençoa os nossos olhos hoje. Somos os teus mensageiros e queremos contemplar o glorioso reflexo do teu amor que brilha em todas as coisas. Vivemos e nos movemos só em ti. Não estamos separados da tua vida eterna. Não há morte, pois a morte não é a tua vontade. E nós habitamos onde nos colocaste, na vida que compartilhamos contigo e com todas as coisas vivas, para sermos como tu és e parte de ti para sempre. Aceitamos os teus pensamentos como nossos e a nossa vontade é uma com a tua eternamente. Amém. Vamos fazer essa oraçãozinha no dia de hoje, quantas vezes a gente sentir o nosso coração chamar por ela, pessoal. A morte não existe. Nós não fomos criados para padecer em nada, para acabar em nada. Muito pelo contrário. Fomos criados como individualidade para experimentar para sempre o amor e as diversas formas de criação que nós somos capazes de criar, unas com a nossa força primordial. Boa prática.